Dia dos Namorados, e esse é um vídeo especial que eu gravei pra você que tá aí meio brocochô, meio hashtag chateado, vendo ali no seu feed aquele monte de fotos de casais lindos, maravilhosos, felizes e contentes com suas declarações de amor, muitas vezes não tão verdadeiras assim, a gente sabe, mas que já são suficientes para liberar aqueles gatilhos de quem tá há muito tempo sem se relacionar, quem só atrai pessoas indisponíveis, complicadas, quem não atrai ninguém, quem de repente até tá num relacionamento, mas o relacionamento está estagnado, não consegue evoluir, não consegue mudar de nível, né? Relacionamento conflituoso. Então, esse é um vídeo para você que está vivendo qualquer uma dessas situações e que deseja melhorar a sua vida afetiva, ter um relacionamento mais amoroso, mais satisfatório. E nele eu vou compartilhar com você tudo que eu aprendi nos meus últimos anos aí de mergulho profundo nesse assunto, porque meus amigos e minhas amigas acreditem, eis aqui uma pessoa que tinha várias questões a serem resolvidas nessa área. Então chegou um momento que eu falei, olha, chega, pra mim já deu, isso é inadmissível dentro da minha visão, que é muito baseada na filosofia do yoga. Todos nós merecemos e temos o direito, temos a obrigação de aprender a se relacionar de uma forma saudável, de uma forma que nos traga alegria, felicidade, que nos faça sentir plenos na presença de um companheiro ou uma companheira. Então, chegou um momento que eu falei assim, eu vou resolver essa bodega e vai ser agora. E mergulhei fundo nesse processo e eu vou compartilhar aqui com você como que eu fiz isso, usando basicamente yoga, meditação, astrologia e terapias vibracionais. Mas devo avisar que se você está achando que eu vou passar aqui para você uma fórmula mágica, né, uma prática de yoga com uma sequência especial para você abrir o seu cardíaco, o seu segundo chakra, o seu chakra sexual, para que você fique toda trabalhada aí no alinhamento energético para se tornar mais magnética e se tornar toda seduzente para ter relacionamentos melhores, atrair pessoas interessantes, ou que vou fazer aqui com você uma meditação para você atrair o par perfeito. Não é isso que você vai encontrar por aqui, por uma simples razão. Isso não funciona. Isso não existe, essa coisa de você fazer uma meditação ou uma prática e atrair alguém. Isso aí pode até ter uma coincidência, vamos dizer assim, de você fazer de repente uma prática ou uma meditação e logo em seguida manifestar um relacionamento, mas não por causa daquela meditação em si. Se isso acontecer, é porque você já fez todo um processo que era necessário antes disso, e aí culminou que aquele ponto ali foi o ponto de virada, certo? Então, entendido isso, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar qual é a verdadeira forma, né, a forma correta de você utilizar essas ferramentas, vamos chamar assim, né, essas tecnologias, para você manifestar um relacionamento que você deseja. Vou te contar qual é a maneira correta de usar, né? E vale ressaltar que as práticas de yoga, de meditação, elas fazem parte desse processo, mas não é tudo. A gente precisa realmente de um processo completo para isso, que inclui muito mais do que simplesmente fazer uma prática para manifestar magicamente, certo? Então, o que a gente vai ter aqui nesse vídeo? Vou falar sobre o principal erro que a gente comete quando a gente pensa em melhorar os nossos relacionamentos ou manifestar um relacionamento, transformar os nossos relacionamentos. Eu vou falar dos principais conceitos que a gente precisa entender se a gente quer fazer isso através dessas práticas. Na verdade, são conceitos que você precisa entender independente das ferramentas que você use para melhorar a sua vida afetiva. E vou falar como que você vai usar essas ferramentas em específico para você fazer isso. Vou te contar exatamente como é que eu usei para que você possa repetir, porque isso é um processo reproduzível. Então, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou a Pri Benítez, professora de yoga, de meditação, astróloga, terapeuta. E além das aulas de yoga e de meditação naquele modo mais convencional, que eu dou tanto presencialmente como online, através da Escola do Dharma, eu trabalho também com um processo, um método terapêutico autoral de terapia breve, que
é baseado na filosofia do yoga, na psicologia do yoga, na meditação, nas terapias e na astrologia, para ajudar você a transformar a sua prática num processo terapêutico que vai te levar a resultados concretos, né? Eu te ajudo a praticar o yoga fora do tapetinho, que é o quê? De levar todo esse processo de integração do corpo, da mente e do espírito para uma aplicação prática, para que você possa realmente melhorar a sua vida, resolver as suas questões, trabalhar cada pilar da sua vida, né? Cada área da sua vida e encontrar a plenitude, porque eu acredito que a espiritualidade, ela se vive através da nossa vida na matéria. A espiritualidade, na minha visão, é transformar a nossa vida, essa vida que a gente vive aqui no dia a dia, de trabalho, de relacionamentos, de família, de amigos, de diversão, de prazeres, transformar tudo isso em algo fluido, em algo leve, em algo que nos traga satisfação plena e conexão com o divino. Eu acredito que a nossa conexão com o divino se faz através do nosso dia a dia, que o nosso propósito a gente vive em cada uma dessas áreas. Então, o meu trabalho é muito voltado a te ajudar a encontrar um propósito, mas um propósito que se sustenta ali numa vivência plena de todas as áreas da sua vida de uma maneira consciente, que traga felicidade, leveza, alegria e te torne uma pessoa mais amorosa, porque o nosso propósito, acima de qualquer propósito, é nos tornarmos amorosos, nos tornarmos uma expressão de amor em tudo que a gente faz. Então, para começar, vamos falar do maior erro que eu vejo a grande maioria das pessoas cometerem quando querem relacionamentos melhores, quando querem transformar a sua vida afetiva para ter relacionamentos melhores. Erro esse, inclusive, que eu cometi por muito tempo e que quando eu entendi foi uma grande virada de chave na minha vida. E vale avisar aqui, inclusive, que pode ser que você fique meio irritado, assim, dependendo do seu nível de consciência a respeito disso. Pode ser que você não goste nem um pouco do que eu vou falar aqui, discorde, fique com raiva e ache que eu tô falando uma grande besteira. Mas o meu convite aqui para você é: se tudo que você tentou até agora não deu certo, dá uma oportunidade para isso que eu vou falar e experimenta, porque eu posso te garantir, por experiência própria, não só comigo, mas com pessoas que eu já atendi e que tinham questões nessa área, que isto é a raiz de todos os outros problemas que você possa ter de relacionamento e que isso é um fato. Que é o quê? A falta de humildade para assumir a autorresponsabilidade. O que significa isso? A autorresponsabilidade é você assumir que você é responsável por tudo que te acontece. E quando se trata de relacionamentos, a coisa mais comum que a gente vê é as pessoas colocarem a culpa no outro. Ah, meu relacionamento tá uma droga porque o fulano não faz isso, o fulano não faz aquilo. Inclusive, num casal você vai ver que cada um tem seus próprios apontamentos, a sua própria lista de defeitos, né? Quando o relacionamento não tá indo bem, todo mundo sempre tem aquela lista imensa do porquê que o outro, o que o outro está fazendo errado para que o relacionamento não dê certo. Então, a gente já vê isso claramente, né? Mas, além dessa coisa de a gente sempre colocar a culpa no outro, a gente ainda bota a culpa, né? Aqueles que entendem um pouquinho mais de como é que funciona a nossa mente, vão colocar a culpa ainda no pai e na mãe, que não foram um modelo de relacionamento, né? Não tiveram um relacionamento modelo para nos dar de exemplo. Nas coisas que aconteceram, nos padrões familiares, e aí tem também a nossa sociedade, que é muito machista, ou muito feminista, ou muito não sei o quê, ou enfim, as pessoas vão buscando todo tipo de justificativa para os problemas que ela tem. E isso de fato não é uma mentira, né? Na verdade, a nossa dificuldade de se relacionar, ela vem sim da nossa história, vem dos nossos traumas, vem dos modelos que a gente absorveu aí desde a nossa infância, modelos de relacionamento que muitas vezes já não cabem ou não cabem para nós enquanto indivíduos, né? Mas, independente de qual seja a causa disso tudo, não adianta eu ficar falando disso, eu ficar jogando a responsabilidade e usando essas verdades, vamos dizer assim,
como muleta para justificar o fato de que eu não consigo me relacionar. Por quê? A única forma que existe de eu conseguir ter relacionamentos melhores é eu assumir a responsabilidade por mudar isso, independente do que me fizeram, independente dos abusos, do sofrimento e dos modelos que eu recebi, que eu tive na minha história. Independente do que os meus ex ou o meu atual parceiro faz comigo. Só eu posso mudar a minha mentalidade. Todas essas coisas que acontecem, elas influenciam na minha mentalidade, né? E isso vai ter uma influência nos meus relacionamentos? Vai. Mas, assim como ao longo da minha vida eu fui construindo essa mentalidade que eu tenho agora e que me faz manifestar um relacionamento da maneira que está sendo, né? Ou que não está sendo, porque às vezes pode ser, o problema pode ser justamente não conseguir ter um relacionamento. Da mesma maneira que eu construí isso ao longo da minha história, eu posso, a partir de hoje, assumir a responsabilidade por mudar a minha mentalidade, mudar os meus modelos mentais, começando pelo meu diálogo, né, pelo meu discurso, tanto externo quanto interno, e assim manifestar relacionamentos melhores no futuro. Então, para fazer isso, eu preciso de autorresponsabilidade, eu preciso entender que só eu posso fazer. Não adianta eu esperar que o meu parceiro faça alguma coisa diferente, eu querer obrigar o meu parceiro a meditar ou fazer terapia ou qualquer coisa nesse sentido. E é lógico que isso vai ajudar se ele ou ela fizer, mas se ele faz, por exemplo, e ele melhora como pessoa, naturalmente ele vai atrair relacionamentos melhores. E se eu não fizer esse processo, eu vou continuar na mesma, né? Muito provavelmente ele vai encontrar outra pessoa mais compatível e eu vou continuar com pessoas nesse mesmo nível de consciência que eu tô, se eu continuo achando que a culpa é sempre do outro e não assumo a responsabilidade por me curar. Por quê? Pra gente melhorar os nossos relacionamentos, só existe um caminho. É a nossa cura pessoal, como indivíduos. Não existe aquela frase, né, que fala que se você quer que cuide do seu jardim, que as borboletas virão, né? Então, se você quer borboletas lindas e maravilhosas no seu jardim, você tem que cuidar dele, né? E esse seu jardim é o seu coração, a sua mentalidade, os seus sentimentos, a sua visão, a sua percepção em relação a si mesmo, a sua história, a tudo que você viveu, né? As pessoas que fizeram parte da sua história. Então, não adianta colocar a culpa no outro e esperar que o outro mude. É só você que pode fazer isso. Se curando, se voltando para dentro, se curando, se transformando de uma maneira prática, certo? E, diante disso, né, a pergunta que não quer calar: como fazer essa cura? Como alcançar esse processo, esse estado de transformação pessoal que possibilite a gente manifestar um relacionamento que a gente deseja? Para você que está disposto a assumir a autorresponsabilidade e se curar, porque entende, ou pelo menos aceita, a possibilidade de que tudo que está fora é só um reflexo daquilo que está dentro, e que por isso é necessário que você faça o caminho de cura para poder mudar a sua vida afetiva, existe uma grande sacada que pode te ajudar nesse processo. Na verdade, essa sacada, se você aprender o jeitinho de usar essa informação que eu vou te dar, você vai ver que você tem um grande trunfo na mão, que é o quê? A pessoa que você está se relacionando, ou até mesmo a ausência, né? A situação que você está vivendo na sua vida afetiva, é a sua maior fonte de informações sobre o que você precisa curar na sua vida. Então, se você, por exemplo, está nessa situação de quem não tem um relacionamento, não consegue, às vezes, nem conhecer pessoas que te interessem, ou quando você se interessa por pessoas, normalmente essas pessoas são indisponíveis, isso significa que, muito provavelmente, você tem crenças relacionadas até mesmo à importância de um relacionamento na vida, a função de um relacionamento. Talvez você, por ter visto pessoas sofrerem, ou por você ter sofrido nos relacionamentos, você se programou para acreditar que é melhor estar sozinha, que relacionamentos só trazem sofrimento e por isso é melhor você evitar,
que talvez você não seja bom o suficiente para se relacionar, que você não merece um relacionamento. Então, são várias as possibilidades que você pode ter nesse sentido que te impedem até mesmo de atrair pessoas interessantes, de conhecer pessoas que te interessem, né? Ou quando você conhece pessoas que te interessem, elas estejam indisponíveis. Já a pessoa que tem um relacionamento, ela tem talvez até um pouco de vantagem nesse processo, porque aí você consegue ver de formas mais específicas questões que você precisa curar para você poder ter um relacionamento saudável. Então, tudo aquilo que normalmente te incomoda na outra pessoa, que te irrita, tudo aquilo que ela diz sobre você, que ela a forma que você pensa que ela pensa sobre você, muitas vezes isso acontece também, os tipos de problema que você tem, as coisas que ela faz você sentir, né? E muitas vezes até coisas que não são reais. Por exemplo, às vezes você pode achar que a pessoa te rejeita, te abandona, te trai, e às vezes isso nem é real, às vezes pode ser sim real, mas às vezes são coisas que você imagina e são formas que você se sente, às vezes até por atitudes que a pessoa tem, faz com que você se sinta dessa maneira. Então isso vai mostrar quais são as feridas que você tem. Então, a situação que você está vivendo, e mais especificamente quando você está num relacionamento, a pessoa com quem você está se relacionando é a sua maior fonte de informação. Então, se você entende que ela é um reflexo daquilo que você vibra, o que você precisa fazer? Você precisa ter ali a sua listinha de tudo que você sente, você precisa observar tudo que você sente em relação às atitudes dela, para você poder trazer isso como material de autoanálise. E aí você vai perceber que essa é a sua fonte mais rica de autoconhecimento. Por isso, inclusive, até na astrologia, né, as pessoas falam muito da casa 7, porque é a casa principal ali de relacionamentos sérios, né, especialmente quando se trata de namoros mais longos, casamentos, né? É também para parcerias, mas se tratando de relacionamento afetivo, ela vai falar de relacionamentos que já tem algum nível de comprometimento. E essa casa, ela é oposta à casa 1. Na astrologia a gente trabalha com polaridades. Então, tudo que acontece numa casa é naturalmente um reflexo da outra. Elas trabalham em conjunto, elas trabalham ali em equilíbrio. Então a casa 7, ela é oposta à casa 1, que é a casa da personalidade, da identidade, daquilo, a casa do eu, né? Então o outro, aquele com quem eu me relaciono, ele sempre vai refletir aquilo que eu me vejo, a forma como eu me vejo. Então se o outro me vê de uma determinada maneira, e o outro me vê pode ser realmente que ele me vê, ou pode ser eu acho que ele me vê, né? Isso significa o quê? Que na verdade sou eu que me sinto daquela maneira, sou eu que me vejo daquela maneira. E aí, essas questões em específico, elas vão ser material para investigação, para eu poder buscar na minha história o que é que aconteceu que me despertou esse tipo de sentimento. E aí eu preciso trabalhar em ressignificar aquela história. Então, uma vez que eu tenho entendido essa relação entre eu e o outro, a forma como o outro me trata, como o outro se coloca na minha vida e faz eu me sentir a partir daquilo que eu mesma vibro internamente e penso a respeito de mim mesma, e como a astrologia apresenta isso de uma forma muito clara ali na nossa mandala astrológica, através dessa relação casa 7, casa 1, eu posso usar a astrologia justamente para entender qual é a trajetória que eu preciso fazer entre casa 1 e casa 7, para que eu consiga me transformar e manifestar lá na casa 7 os relacionamentos que eu desejo, né? E na verdade ali, inclusive na casa 7, a gente vai ter todas as nuances do que é um relacionamento que vai nos satisfazer, né? A casa 7 não é uma determinação de um problema na sua vida. Na verdade, ela mostra os karmas, os desafios que você tem que resolver para ter os seus relacionamentos afetivos e, na verdade, relacionamentos sérios de qualquer ordem. Mas ela dá também um modelo do relacionamento
que vai ser satisfatório para você de acordo com a sua personalidade, que está muito explícita ali na casa 1. Então, o que a gente precisa fazer para poder alcançar esse modelo de relacionamento que vai ser mais adequado energeticamente para a gente, que vai nos satisfazer? Eu preciso pegar toda essa informação aqui da casa 1, entender quem eu sou enquanto personalidade e trabalhar com isso da casa 1 até a casa 6 para resolver essas questões, né? Porque da casa 1 à casa 6 a gente está falando do indivíduo. Da casa 7 à casa 12, a gente está falando da nossa relação com o mundo externo. E, obviamente, essas relações elas estão conectadas, e aí precisa de uma leitura do mapa para entender como os planetas que estão dispostos em cada uma das casas se relacionam, para a gente entender como que as questões da minha relação com o mundo influenciam nas questões da minha relação comigo mesma. Mas se a gente pensar assim de uma forma linear, né, não é exatamente linear, de uma forma linear que a gente faz essa leitura, mas se a gente quiser pensar nisso de uma forma linear para facilitar o entendimento, a gente teria que resolver todas essas casas que passam aqui, né? Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, para que lá na casa 7 a gente manifeste a vida que a gente, o relacionamento que a gente deseja. Então, basicamente, aqui na casa 1, eu vou conseguir entender quem eu sou, qual é a personalidade que eu vim aprender a vivenciar aqui, qual é a forma de agir que eu vim aprender a vivenciar aqui. E isso é um resultado, aqui uma chave muito importante, é um resultado do meu Sol e da minha Lua, né, do equilíbrio entre o meu Sol e a minha Lua, ou da falta de equilíbrio, né, que são basicamente a minha relação com meu pai e com a minha mãe. E, como eu disse, o Sol pode estar, inclusive, numa casa que o Sol e a Lua podem estar em casas que vão tratar da minha relação com o outro, não importa onde ele seja, mas eles precisariam ser o primeiro ponto do seu mapa a ser resolvido, né? Sol, Lua e o seu ascendente, que é, de certa forma, um resultado do equilíbrio entre o seu Sol e a sua Lua, ou seja, a sua personalidade é um resultado da sua relação com o seu pai e com a sua mãe, da forma que você enxerga o seu pai e a sua mãe. E isso precisa ser integrado, a primeira coisa que precisa ser integrada em você para que você consiga fazer todo o restante da trajetória. E aí vale aqui mais um parêntese, que quando a gente fala em resolver a nossa relação com o pai e com a mãe, não significa necessariamente que eu precise me dar bem com meu pai e com a minha mãe, que eu precise ter uma relação de proximidade física. Em muitos casos, dependendo de como é o nosso pai ou a nossa mãe, isso pode não ser possível, né? E aí cabe, na verdade, um curso inteiro sobre isso, que inclusive, vale lembrar aqui, foi bom lembrar aqui, eu estou preparando para oferecer aqui gratuitamente no YouTube para vocês. Então aguardem, se inscrevam no canal para vocês poderem acompanhar, porque em breve vamos ter isso aí. Porque essas realmente são chaves, mas resolver essa relação com o nosso pai e com a nossa mãe em essência, resolver a forma como eu os vejo, a forma como eu me sinto em relação a eles, o que eu enxergo deles, se eu os aceito como eles são, se eu os perdoo pelo que qualquer coisa que eles tenham feito, se eu consigo ser grata por eles terem me dado a vida, ainda que eles não tenham cuidado de mim. Então, é uma coisa bastante complexa, na verdade, na prática, para a gente fazer, até porque muitas vezes as pessoas confundem o famoso tomar pai e mãe dentro de uma visão sistêmica, ou honrar pai e mãe dentro de uma visão mais religiosa. As pessoas confundem isso com fazerem tudo que o pai e a mãe querem, e na verdade não é isso. Na verdade é resolver a forma como eu os vejo, os verem com gratidão pelo principal que eles fizeram, que foi possibilitar que eu estivesse aqui nessa vida, e aceitá-los como eles são, entendendo que eles são exatamente aquilo que eu precisava para cumprir o meu propósito, né? Porque eles são aqueles que me trazem a informação. O pai traz a informação do propósito, a mãe traz a informação do karma, e aí isso possibilita com que a gente possa viver as experiências que a gente vive
que a gente precisa viver para evoluir e para crescer espiritualmente e poder se tornar seres iluminados em algum momento da nossa existência e ao longo das nossas diversas vidas. Então, essa tríade Sol, Lua, Ascendente, ele é a primeira coisa que precisa ser resolvida. E ali, olhando na mandala astrológica, né, fazendo essa interpretação ali do nosso mapa astral, na casa 1 a gente vai ter respostas muito precisas sobre isso. E essas informações que a gente traz, de repente, numa leitura, né, por exemplo, eu vou fazer a leitura do seu mapa. Se você me traz essas informações sobre os seus relacionamentos, aqui eu já consigo aplicar toda essa informação simbólica do seu mapa de uma maneira muito precisa para você, né? Muito específica para você, para que deixe de ser algo genérico e a gente consiga trazer aqui, porque o mapa, você pode ter um mapa astral igual de uma outra pessoa, se você tiver um irmão gêmeo, por exemplo, mas é o seu nível de consciência, a sua experiência, os seus karmas que vão determinar a forma como aquela simbologia toda que é apresentada ali vai se manifestar, certo? Então, esse seria o primeiro ponto a se resolver. Em seguida, a gente vai passar ali para a casa 2, que é a casa do dinheiro, dos recursos, né? Mas ela fala também da nossa relação com o corpo, da nossa relação com a matéria. Então, é outra coisa que aí eu vou precisar resolver num segundo momento. Depois, a casa 3 é a casa da comunicação, da busca de conhecimento, e a casa dos irmãos, dos vizinhos, as primeiras pessoas com quem eu começo a me comunicar, né? Então, a comunicação, ela seria esse terceiro passo dentro dessa minha trajetória para chegar a um relacionamento saudável, aquele relacionamento modelo que eu tenho ali, vamos dizer assim, né? Aí depois a casa 4, que vai ser a minha relação com a família, com a minha ancestralidade, com a minha mãe, né? Eu já comecei a trabalhar aquilo ali dentro de Sol e Lua, e isso vai ter já uma relação com a casa 4, e aí a casa 4 em específico pode ter outros aspectos que vão dizer como essa sua relação com a mãe, com a família, com a sua ancestralidade, com o seu feminino, seja você homem ou mulher, né? Se você for mulher, vai falar de você com você mesma. Se você for homem, vai falar da sua relação com sua mãe, com o feminino externo, você, com a sua esposa, ou companheira, ou namorada, né? E como é que isso precisa ser resolvido, aí você vai conseguir ver isso ali na casa 4. Na casa 5, aí a gente já vai falar do nosso poder pessoal, a nossa capacidade de criar, vai falar da relação com os filhos também, né? Mas num primeiro momento assim, a gente vai pensar ali na nossa capacidade de criar, de expressar a nossa essência, o nosso sol, né? Como que eu expresso a minha essência? E você pode ir vendo que eu só vou conseguir expressar a minha casa 5 aqui de uma maneira equilibrada a partir do momento que eu resolvo a minha vida, a minha vida ali, né? A minha casa 4, que é a minha relação com a minha ancestralidade, com a minha mãe, a minha casa 2, a minha casa 3, a minha comunicação, a minha casa 2, minha relação com o corpo, casa 1, a minha forma de agir, né? Então, inclusive aqui a casa 5, ela é uma grande chave também para resolver a nossa vida afetiva, porque ela também é a casa dos romances, dos namoros que acabaram de começar, dos ficantes, né? Porque ela é a casa do poder pessoal, ela é a casa da diversão, da alegria, dos prazeres. Então, saber sentir prazer, experimentar os prazeres da alegria, a alegria da vida e saber se relacionar, né, nesse nível mais superficial, num primeiro momento, de uma maneira leve, de uma maneira alegre, é uma chave para que eu consiga depois criar essa seriedade ali da rotina e da minha relação com a minha saúde, né, a minha saúde emocional, que vai refletir na minha saúde física. A minha saúde emocional está muito ligada à casa 4, né, mas aí ela vai, a partir do momento que eu integro isso ali na minha casa 5, eu manifesto ali na minha casa 6, que é a casa da saúde, a casa da rotina, a casa da organização, né? A casa regida por Virgem, por Mercúrio. Então é uma casa de serviço, né? Como eu entrego tudo aquilo que eu integrei para o mundo, para o serviço, para mim mesma, né? Na minha própria rotina, no meu próprio dia a dia, para cuidar de mim, para fazer o meu trabalho. É uma casa relacionada ao trabalho também, né? Aos bichinhos de estimação, para quem tem. Então,
Quando eu resolvo tudo isso, aí eu chego aqui na casa 7, que é onde eu vou agora começar a me aprofundar nos meus relacionamentos, certo? E aí tem as outras casas depois, né? Casa 8 que vai falar da sexualidade, o que eu recebo do outro, como eu as minhas sombras, como eu transformo, que vão ser identificadas a partir dessas minhas relações, né? E isso é mais uma prova, né? Ali dentro desse sistema da astrologia, seria mais uma prova do quanto os relacionamentos são importantes para a gente evoluir, para que a gente consiga se ver, para que a gente consiga se enxergar, porque é a partir dessa troca com o outro que eu faço ali, né, num relacionamento profundo, num relacionamento onde haja comprometimento e entrega, né, ou não, na verdade, né, mas aí eu vou colher todos os frutos disso ali na minha casa 8, o que eu recebo, será que eu sei receber? Será que eu sei criar essa intimidade, a casa da intimidade, da sexualidade, né, onde ocorre essa fusão de fato ali dentro das parcerias, em se tratando de relacionamentos afetivos, né, se forem relacionamentos de outra ordem, aí você vai falar também de dinheiro e de recursos materiais, mas dentro de uma relação afetiva, na casa 8, a gente vai falar não somente disso, mas também dessa troca afetiva que existe, né, da troca mais íntima que a gente tem, que seria o sexo, né, o sexo vivido entre um casal que realmente está criando ali vínculos. Aí, passando disso, a gente vai para essa casa 9, que aí já é um reflexo lá da casa 3, né? Eu busquei o conhecimento na casa 9, eu busquei o conhecimento, a comunicação, e na casa 9 eu começo a criar a minha filosofia de vida, que naturalmente vai determinar como é que eu... vai não só determinar como o tipo de pessoa que eu atraio, mas também como eu me relaciono com os meus parceiros afetivos, né? Na casa 10 a gente vai ter a casa do propósito, que aí vai ser um reflexo ali da casa 4, né? A casa 10, ela tá muito relacionada ao pai, e ela vai ter essa polaridade aí com a casa 10 é do pai, vai ter essa polaridade com a casa 4, que é a da mãe. Então ali eu tô falando de propósito, enquanto a mãe me traz o karma, o pai me traz o propósito, e eu vou conseguir ter mais clareza sobre o propósito, o legado que eu vim deixar nesse mundo a partir da minha casa 10. Depois na minha casa 11, que vai ser a forma como eu me coloco nos grupos, como eu lido com os coletivos, que vai estar relacionado a essa minha casa 5, né? E isso vai influenciar também na minha forma de se relacionar, porque os grupos dos quais eu faço parte ajudam a criar a minha visão de mundo. Então, essa visão de mundo que eu tenho, os grupos com os quais eu me envolvo, eles falam muito sobre mim também, sobre a minha forma de expressar o meu poder pessoal, sobre a forma de viver os meus romances, de viver os meus namoros ali no início, né? Então, olhar para essa casa também vai nos trazer informações lá para a casa 5. Depois, na casa 12, que vai ser a casa da espiritualidade, né? Muitas vezes associa a espiritualidade, mas a casa 9, ela também, eu vejo até a casa 9 mais como espiritualidade do que a casa 12, porque a casa 9 fala de filosofia de vida, que na minha visão é a expressão mais plena da espiritualidade. E aí pode ser através de uma religião ou não, né, ou outras visões de mundos que não religiosas, né, outras visões dessa conexão com o sagrado, mas basicamente a forma como a gente vive a nossa vida. Na casa 12, a gente pode falar em espiritualidade num sentido mais etéreo, assim, da nossa conexão com aquilo que a gente não vê, com o nosso inconsciente, né, e essa casa 12, ela vai ser muito importante, inclusive, tanto para a casa 1, que é a casa da personalidade, porque a forma como a gente age, especialmente aquelas ações automáticas, elas são consequência daquilo que a gente tem no nosso inconsciente, como também a casa 12 vai falar muito sobre a nossa saúde física, que é consequência da nossa saúde emocional. E a nossa saúde emocional está muito relacionada à nossa vida relacional, né? Não só com parceiros afetivos, mas todas as nossas relações. Então, a casa 12, ela tem muitas chaves ali para a gente entender quais são os conteúdos inconscientes, quais são as crenças que estão guiando, que estão se manifestando ali na nossa casa 6. Então, por exemplo, se eu tenho uma vida
se eu sou saudável fisicamente, se eu consigo organizar a minha rotina, se eu consigo viver de uma forma organizada, concretizar as coisas que eu preciso concretizar, o meu trabalho e ter uma rotina minimamente saudável, isso significa que eu tenho, de alguma maneira, os conteúdos ali no meu inconsciente, né, que estão relacionados ali à minha vida de uma forma geral, à organização da minha vida, que eles estão minimamente organizados. Quando eu não consigo ter isso lá na casa 6, isso já mostra que ali existem coisas a ser resolvidas na casa 12. Né? Então, em se tratando de relacionamentos afetivos, se a gente seguir por essa linha de como eu resolvo a mim mesma, né, como eu me curo para manifestar um relacionamento saudável, um relacionamento que eu desejo, que eu acredito, que vai me satisfazer, então, basicamente, eu posso fazer o seguinte, um caminho para a gente olhar para isso, é entender que casa 7 vai dizer sobre o relacionamento que é o modelo ideal para mim, que inconscientemente é o que eu busco. Porque você pode até achar que você não quer, mas muito provavelmente são distorções. À medida que você vai se equilibrando e que você vai ganhando clareza sobre aquilo que você realmente acredita sobre relacionamentos, você vai ver que cada vez mais você vai se identificando com a sua casa 7, com aquela forma de se relacionar que está explícita ali na sua casa 7, tanto no sentido dos desafios que você vai começando a entender como eles se manifestam na sua vida, como você vai entendendo, você vai percebendo a forma como os pontos, as características em si que são apresentadas ali na casa 7 refletem de uma forma muito fidedigna o tipo de relacionamento que te traz plenitude, que te satisfaz. Então, esse a gente poderia pensar que a casa 7 é onde a gente precisa mirar, né? E aí, para a gente alcançar aquele modelo ali que é estabelecido para nós, né? O nosso modelo pessoal não é um modelo da sociedade, é o nosso modelo pessoal de satisfação e realização nos relacionamentos. Para eu alcançar aquilo ali, eu preciso resolver toda a minha mandala, olhando muito aqui para minha casa 5, que é a casa dos relacionamentos mais superficiais, né, mais de início. Então, vai falar muito dos relacionamentos na adolescência também. Então, olhar para essa casa 5, o meu poder pessoal, a forma como eu me coloco, se eu sei me posicionar nos relacionamentos, ela vai ser uma grande chave para isso. E a casa 1, que é a casa da personalidade. Mas lembrando que nenhuma dessas coisas aqui na nossa mandala, ela está excluída, né? As casas de cima normalmente vão ser um reflexo das casas de baixo, né? As casas de 7 a 12 vão ser um reflexo, normalmente, das casas de 1 a 6. E aí eu trabalhando essas casas de 1 a 6, normalmente eu vou resolvendo as casas de 1 a 7 que vão falar da minha relação com o outro e com o externo. Certo? Então, esse é o caminho que a astrologia vai nos dar. E aí, é claro, você precisa considerar como é que todos os planetas que estão posicionados em cada uma dessas casas, como é que eles se relacionam, porque aí a gente vai conseguir ver os bloqueios e as fluências, porque alguns planetas, eles se atrapalham, né? Eles criam dificuldades para os outros, e alguns planetas criam facilidade. E o que são os planetas? Os planetas são os aspectos da nossa psique, né? Então, ali nessa leitura a gente vai conseguir ver isso. Agora, uma coisa muito importante, né? Que aí eu acho que é o grande ponto de diferenciação que eu trago aqui quando eu falo em astrologia, que não adianta você fazer uma leitura do seu mapa astral e guardar isso na gaveta. Isso não serve para nada, você só vai jogar seu dinheiro fora e vai perder o seu tempo. Quando você vai fazer essa leitura do seu mapa, né, ou você começa a estudar o seu mapa de uma forma independente, o objetivo disso é você ter mais clareza sobre quem você é no momento, sobre por que você é daquela maneira, o que é que está influenciando ali para que você seja dessa maneira, ou o que influenciou no seu passado, e como você pode se transformar a partir disso dessas informações que você tem ali, né? A partir disso que você é hoje. O que você pode mudar hoje para poder se transformar e se tornar aquele modelo de pessoa plena que está apresentado ali no seu mapa astral, né? Que é o ideal para você. E para que você consiga fazer isso na prática, levar esse conhecimento para a prática, a principal coisa que você precisa é de presença. Você precisa estar presente
no momento para você perceber, você precisa desenvolver a habilidade da presença, né? Para que você consiga perceber como você está vivendo cada um desses aspectos na sua vida. Para que você consiga perceber, por exemplo, no seu relacionamento, quando é que você está sendo reativo, quando é que você está sendo passiva demais, quando é que você precisa se posicionar, quando é que o outro tá trazendo ali questões que refletem, na verdade, aprendizados que você precisa integrar, quais são as coisas no outro que escancaradamente estão ali porque precisam te ajudar, são características que você precisa integrar em você para se equilibrar, porque isso é mais uma característica muito óbvia assim dentro dos relacionamentos, né? O outro, normalmente, se você pegar inclusive na astrologia, em mapas de sinastria, você vai ver o quanto existe de polaridades entre os mapas, porque normalmente aquelas coisas que a gente mais precisa desenvolver são características que o outro tem, e se a gente estiver desequilibrado, o outro desperta a sombra dessas características na gente, e aí a gente tende a jogar isso na conta do outro, mas na verdade ele está ali fazendo, um trabalho energético que acontece de forma involuntária, que é a forma como os relacionamentos funcionam mesmo nessa pegada de, vamos dizer assim, caminho de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, certo? Então, a gente precisa trabalhar a presença, a gente precisa estar presente a todo momento, desenvolver isso para que quando a gente esteja se relacionando, a gente esteja presente, para que quando a gente não está se relacionando também, a gente consiga estar presente para começar a perceber quais os nossos diálogos internos, quais as coisas que a gente fica afirmando que nos impedem de ter relacionamentos, né? E aí, como exemplo, eu posso dizer, eu mesma, por muito tempo, ficava dizendo, é melhor ficar sozinha, eu prefiro ficar sozinha do que aguentar isso, eu prefiro ficar sozinha. E o que aconteceu comigo, né? Já algumas vezes entre relacionamentos, de passar muito tempo sem conseguir sequer me interessar por uma pessoa, porque eu ficava, me programando para estar sozinha. Essa foi uma grande chave, né? Eu pensava, poxa, depois do meu penúltimo relacionamento, porque eu já entendi essa ideia da necessidade da gente se curar para poder manifestar relacionamentos melhores, então na minha cabeça eu me programei assim, eu vou me relacionar de novo só na hora que eu tiver já num outro nível de consciência e tiver sabendo me posicionar e tiver sabendo me comportar da maneira que eu preciso para ter o relacionamento que eu preciso. E uma grande chave, que foi assim, a mega virada, e que em uma semana eu conheci o meu atual namorado, foi que eu entendi assim, que eu tava, gente, mas o que tá faltando, né? Porque eu sentia, eu olhava no meu mapa e eu via que era um momento ali que as coisas estavam se configurando de uma maneira que, tipo assim, tava muito claro que eu iria conhecer alguém, que eu iria começar a me relacionar. E aí eu me perguntava, o que é que está faltando para eu encontrar essa pessoa do jeito que eu tô querendo, né? E aí foi quando eu ouvi aqui na minha cabeça, assim, sabe? Minha intuição falando, você precisa se relacionar. Você se programou para não se relacionar, porque você está esperando ser perfeita, mas esse nível de consciência que você está querendo alcançar é através do relacionamento que você vai alcançar, porque sem o relacionamento você não vai conseguir se ver. Eu já tinha chegado no limite daquilo que era possível me conhecer sozinha. Eu precisava, a partir daquele momento, estar no relacionamento para continuar evoluindo como indivíduo e assim começar a melhorar a minha forma de me relacionar. Mas eu estava me programando para estar sozinha. No momento que eu me dei conta disso, eu imediatamente escrevi uma afirmação no meu diário. Tem um diário, eu estou sempre fazendo anotações sobre os meus processos terapêuticos e acreditem ou não se quiserem, mas eu escrevi essa afirmação e alguns meses depois eu fui olhando ali as minhas anotações, eu descobri que eu tinha escrito aquilo ali exatamente 2 dias antes de eu falar pela primeira vez com o meu atual namorado. Então, assim, foi literalmente uma virada de chave que possibilitou que eu conhecesse uma pessoa, né, que eu me abrisse. Era só isso que estava me bloqueando naquele momento, né? Eu já tinha limpado e resolvido tudo que podia limpar e resolver sozinha, e naquele momento eu só precisava me abrir e entender que eu não tinha outra coisa para resolver, que as próximas coisas que precisavam ser resolvidas em termos de relacionamento para mim
elas seriam resolvidas a partir do momento que eu começasse a me relacionar, porque a outra pessoa ia me trazer essas informações. E foi exatamente isso que eu comecei a ver acontecer. Então, isso é uma coisa muito importante, você estar presente para você perceber essas coisas, como essa que eu te relatei agora, para você entender o que eu tô... Poxa, eu tô repetindo essa frase aqui, olha, aconteceu tal coisa e isso foi um gatilho para eu me sentir de tal maneira. Então, essa presença, ela é fundamental. E como é que a gente desenvolve essa presença? Através do yoga e da meditação. O yoga e a meditação, ou se você preferir, né, o yoga ou a meditação, as duas práticas elas estão relacionadas, elas fazem parte do yoga, mas tem gente que às vezes prefere praticar só o yoga físico, tem gente que prefere praticar só o yoga mais mental, que é a meditação. Mas essas práticas vão te ajudar a desenvolver presença para que você, né, consiga se perceber no seu dia a dia. Porque você pode até fazer terapia, e isso é ótimo se você fizer. Só que o que acontece? O terapeuta, ele vai poder te ajudar na medida da quantidade de informações que você trouxer para ele, da sua própria percepção sobre o que acontece na sua vida. Então, se você tem uma percepção muito limitada sobre si mesmo no seu dia a dia, a sua terapia também vai ser limitada. Porque o terapeuta não vai conseguir ir muito além, né? Ainda que ele seja uma pessoa, ele ou ela seja uma pessoa muito sagaz e muito experiente, ela não vai conseguir ir muito além daquilo que você traz como informação. Então, é fundamental que você seja capaz de se perceber e observar suas próprias atitudes e ter clareza sobre as suas atitudes para trazer as informações de uma forma clara para que ele possa te ajudar. Né? E isso e o que acontece, inclusive, muitas vezes, né, até eu me lembro uma época que eu fazia terapia, que a terapeuta falava assim, Priscila, você não precisa vir com a terapia pronta. Porque o que acontece é que quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, né, e aí entra a parte de conhecimento do yoga, que é conhecimento da filosofia, a gente vai vendo que a gente começa a entender por que a gente está fazendo as coisas, né? Então a gente acaba fazendo a nossa própria terapia muitas vezes. Então, esse processo, né, é o estudo, o aprofundamento no yoga e a prática que vai possibilitar que você esteja presente. Que mais? Então, a gente já falei sobre como a astrologia nos ajuda, né, no autoconhecimento. O yoga, a meditação, as práticas em si vão nos ajudar a ter essa presença, ter mais clareza, e se a gente incluir aí o estudo da filosofia do yoga, a gente vai conseguir ter também o entendimento daquilo que a gente faz, não somente a clareza do que a gente está fazendo, mas também o entendimento, porque a filosofia do yoga é toda sobre como é que o universo funciona, como é que a minha mente funciona, e aí o complemento, né, que são as terapias vibracionais, que são a cerejinha do bolo para ajudar a gente, porque o que pode acontecer? Muitas vezes a gente tem, dependendo do nível de consciência que a gente está, a gente pode ter muita dificuldade de estar presente, né, de lidar com as nossas emoções, de não ser reativo ou reativa nas situações, de se perceber. A gente pode ter muita dificuldade de lidar com os nossos sentimentos. Se você estiver num nível de ansiedade, ou estiver em depressão, ou estiver com alguma questão patológica, seja fisicamente ou mentalmente, isso pode se tornar muito difícil esse processo para você. E aí é onde entram as terapias vibracionais. A aromaterapia, por exemplo, vai te ajudar a lidar com as suas emoções em situações, por exemplo, até mesmo para te ajudar a meditar, desenvolver mais concentração, mais foco, né, para você conseguir fazer a prática da meditação. A aromaterapia pode te ajudar nisso, e aí você naturalmente vai aprendendo a depois estar presente por conta própria, né, lidar com suas emoções por conta própria, mas ela vai te ajudar a lidar em outras situações também. Se você se sente triste, se você se sente cansado demais, né, fisicamente também, se você sente dores, existem várias formas que você pode usar os óleos essenciais para lidar com isso. Para você lidar com um luto, com uma perda, de repente terminou um relacionamento e tá com aqueles sentimentos horríveis, né? E aí você não consegue às vezes nem fazer mais a sua prática, não consegue viver a sua vida de uma maneira normal e resolver as suas outras questões para poder avançar nesse processo, né? Então a aromaterapia pode te ajudar nisso. O Reiki é uma outra terapia que é incrível, né? Uma terapia de cura com as mãos, em que a gente vai trabalhar no alinhamento dos chakras e
vai equilibrar as suas energias, vai fazer limpeza, né, das suas emoções, limpeza energética, vai regular todo o seu sistema. Então, as terapias, elas vão ter essa função, assim, bem de cuidado mesmo, né? De te ajudar a passar por todo esse processo, e inclusive a desenvolver as habilidades que você precisa para fazer os seus processos de cura de uma forma muito mais leve, muito mais amorosa, certo? Então, acredito que eu passei aqui para vocês tudo que eu planejava trazer. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui, conta pra mim, conta o que mais que você gostaria de saber, se você ficou com dúvidas, se você tem alguma sugestão de um novo vídeo sobre relacionamentos. Curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece, que querem se curar, que querem manifestar relacionamentos mais saudáveis. Se você quer a minha ajuda para poder se desenvolver e manifestar relacionamentos mais saudáveis também, entre em contato comigo, vou deixar os links aqui embaixo. Você pode fazer a consultoria astrológica, que é um processo de leitura do mapa astral com orientação a respeito de ferramentas e terapias que você pode usar para começar a desenvolver os pontos de bloqueio ali, né? Desbloquear as energias do seu mapa e manifestar o lado luz do seu mapa para você viver uma vida melhor. Tem também a mentoria terapêutica, que é já um acompanhamento mais prolongado, para você poder realmente trabalhar questões mais específicas com o meu acompanhamento. Tenho aulas de yoga, de meditação, tanto online quanto presenciais. Se você quer experimentar os óleos essenciais ou sessões de reiki, você pode entrar em contato comigo também, porque eu sou representante de uma marca de óleos essenciais maravilhosa. Me segue também no meu Instagram, @pri.benites. Inclusive, nessa Semana dos Namorados, eu estou fazendo uma série de posts explicando várias questões, né, sobre relacionamentos e como que a astrologia e o yoga podem nos ajudar a resolver nos nossos relacionamentos. Tem coisas diferentes disso que eu trouxe aqui nesse vídeo, né, um pouco mais detalhadas. Então me segue e acompanha por lá para você aprender um pouquinho mais sobre isso. E a surpresa que eu falei para vocês que teria aqui no final é que eu vou liberar lá no meu grupo da Escola do Dharma, um grupo gratuito que eu tenho no WhatsApp. Eu vou liberar o desafio Yoga para Inflexíveis. Então, se você quer começar a experimentar o yoga, para você ver como essa prática pode te ajudar nesse processo, te ajudar a sair da ansiedade, se você, de repente, está num momento difícil, né? Muitas vezes, especialmente quando a gente sai de um relacionamento ou está vivendo crises no relacionamento, a gente fica super ansiosa e começa a ter dificuldades até de realizar nossas atividades do dia a dia, né? E o yoga é incrível para isso. Então, nesse desafio, você vai aprender a essência ali do yoga, vai ter práticas para você experimentar e você vai entender, inclusive, essa relação do corpo e da mente para você entender como é que o yoga atua. Você vai não somente praticar o yoga ali, mas você vai entender como é que ele vai te ajudar, como é que ele vai promover esse equilíbrio do corpo e da mente a partir das técnicas que são posturas, técnicas de respiração, técnicas de meditação, eu falo bastante também nesse desafio sobre o simbolismo do nosso corpo em relação às nossas emoções, né? Porque cada parte do nosso corpo ela vai ser a manifestação de uma memória, de um tipo de emoção, né? De um tipo de sentimento que a gente tem internamente. Então, a gente ter essa compreensão traz muitas informações para a gente também entender o porquê que a gente está manifestando relacionamentos difíceis, né? O nosso corpo traz muitas informações pra gente nesse sentido. Então, nesse desafio, você vai ter todas essas informações e eu vou liberar ele gratuitamente. Ele é um desafio pago, né? Mas eu vou liberar ele gratuitamente agora em celebração a essa Semana dos Namorados, para quem quer se curar e se transformar para ter relações mais saudáveis. Então, é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhe com seus amigos e fica de olho aqui que, como eu falei, em breve nós vamos ter alguns vídeos especiais aqui falando sobre essa nossa relação com a nossa mãe, com o nosso pai e como é que a gente pode transformar isso e curar a nossa vida, começando por esses 2 pilares aí da nossa vida que são tão fundamentais, certo? Um grande beijo para você, namastê!